Bom dia a todos. Quero agradecer a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. Quero cumprimentar os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. As pessoas que se fazem presente em plenário, aos meus pares, muito obrigado pela presença. Consulta a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges Avante, acerca de existência de quórum. Senhor vice-presidente, está presente o vereador Renato Farias, vereador Genair, Neuza, Ilvanei, Nilton, Rosemar, vereador Vando. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou a primeira secretária da mesa que há existência de quórum. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informou o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Pros, que os vereadores assinaram o livro de presença. Desta forma, havendo o número regimental, declara aberta sob proteção de Deus a 43ª sessão ordinária do segundo período de sessão legislativa do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Convido o vereador Renato para fazer a leitura do trecho bíblico. Versículo de hoje, quinta, 17 de novembro de 2022. Mostra-me o Senhor os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Salmo 25, capítulo 4, versículo 5. Graças a Deus. Declara iniciado o expediente. Solicita a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges Avante, para fazer a leitura da ata da 47ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia, Goiás. Às 9h06, do dia 11 de novembro de 2022, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 42ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura, presidida pela vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, a senhora presidente desejou seu bom dia a todos, no momento em que agradeceu a Deus por mais uma sessão legislativa que se inicia. A senhora presidente, Fernanda do Dr. Itamar, cumprimentou aos servidores desta Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook, ao público presente em plenário e a seus pares. Após consultar o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, acerca da existência de quórum, nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, a senhora presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. E desta forma, havendo o número regimental, declarou aberta, sob a proteção de Deus, a 42ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Abadiânia. Em momento devocional, a senhora presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término ao vereador Rosemar José da Silva a leitura de um trecho bíblico. Para o prosseguimento do labor legislativo, a senhora presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou iniciado o expediente, solicitando à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, a leitura da ata da 41ª sessão ordinária do segundo ano da 16ª legislatura do ano de 2022, a qual, não tendo sido apresentado qualquer pedido de retificação ou impugnação ao seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo 6 do artigo 89 do Regimento Interno, sendo, assim, assinada pelos vereadores presentes ao ato.
De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, a senhora Presidente, Fernanda do Dr. Itamar, convidou ao segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem em anexo a esta ata. Ao término da leitura das matérias constantes da pauta desse 11º dia do mês de novembro de 2022, a senhora Presidente, atendendo ao que prevê o artigo 78, combinado com o parágrafo 1º do inciso 3 do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu o uso da palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema livre, pelo prazo de até 10 minutos, oportunidade em que discursou o senhor vice-presidente, vereador Rodrigo Gomes de Belém, e não havendo mais nenhum orador inscrito, a senhora Presidente declarou encerrado o expediente e, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, para proceder com a leitura dos ofícios e demais documentos recepcionados nos cancelos legislativos. Oportunidade em que foram lidos o ofício número 228, datado de 28 de outubro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu à Casa Legislativa a Lei Municipal número 944, de 28 de outubro de 2022, que altera a Lei Municipal número 925, de 25 de fevereiro de 2022, e dá outras providências, sancionadas sem veto. Leitura do ofício número 229, datado de 28 de outubro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 947, de 28 de outubro de 2022, que autoriza o Poder Executivo a criar o programa Bolsa Atleta no município de Abadiânia e dá outras providências, sancionada também sem veto. Leitura do ofício número 230, datado de 28 de outubro de 2022, oriundo do Poder Executivo, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal 946, de 28 de outubro de 2022, que institui o programa Pequenos Atletas no município de Abadiânia e dá outras providências, também sancionada sem veto. Leitura do ofício 231, datado de 28 de outubro de 2022, oriundo do Poder Executivo Local, que remeteu a esta Casa Legislativa a Lei Municipal número 945, de 28 de outubro de 2022, que dispõe sobre a preferência de vagas para irmãos do mesmo estabelecimento de ensino público do município de Abadiânia e dá outras providências, sancionada sem veto. Ao término das leituras dos ofícios recebidos no protocolo da Câmara Municipal de Abadiânia, a senhora Presidente, Fernanda do Dr. Itamar, concedeu o uso da palavra aos vereadores para manifestarem-se sobre o teor dos ofícios recebidos, oportunidade em que nenhum dos edis discursou. Não havendo manifestações, a senhora Presidente determinou o arquivamento de praxe dos ofícios recebidos, bem como deferiu aos vereadores interessados a obtenção de cópias, caso pretendam. Às 9h22, a senhora Presidente, vereadora Fernanda Boeira da Silva Vieira, após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob a supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiana Borges, lavrei esta ata contendo 2 laudas digitadas, que lida e achada conforme será assinada pelos presentes. Concluída a leitura, senhor vice-presidente. Algum vereador deseja retificar ou impugnar a ata? Não havendo nenhuma impugnação ou retificação, a fazer declarar a ata aprovada. Convido o segundo secretário da mesa, vereador Vando Alves Farinha Cross, para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Pauta da 43ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 16ª legislatura do ano 2022. Matérias da ordem do dia. Item 1. Leitura do projeto de lei complementar número 032/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública, COSIP, e do Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública, FUCIP, e da outras providências. Concluída a leitura, presidente. Conceda a palavra aos vereadores para tratarem de tema livre pelo prazo de até 10 minutos. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Vereador Samuel. Bom dia, senhor vice-presidente. Bom dia, novos colegas vereadores.
dia aos servidores dessa Casa de Leis, bom dia àqueles que nos acompanham pela Rádio Capivari FM, pelas redes sociais da Câmara Municipal. Bom dia, meu amigo Antônio Segato. É um prazer receber o senhor aqui nessa Casa de Leis mais uma vez. Gostaria só de agradecer ao prefeito municipal Zé Diniz ter sancionado os 2 projetos de minha autoria. Projeto que institui o programa Pequenos Atletas, que é um modo de incentivar a prática esportiva no nosso município, no âmbito escolar, e também um projeto que dispõe acerca da preferência de matrícula de irmãos na mesma unidade escolar. Haja em vista a dificuldade quando se matricula 2 irmãos, cada um em uma escola. Então isso pode causar um certo transtorno aos pais, principalmente relacionado aos estudantes que vêm da zona rural, né? Então é muito importante aí, esses 2 projetos para a área da educação, e vai trazer mais comodidade, mais qualidade de vida para toda a população. No mais, só agradecer por ter sancionado e que agora a gente cobrar para que realmente se execute. Obrigado, senhor presidente. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Para finalizar o tema livre, eu gostaria de estar encaminhando um ofício à CPE, Comissão Permanente de Licitação do nosso município, sobre a possibilidade de estar encaminhando o cronograma das licitações que vão acontecer, direcionadas às emendas solicitadas por nós vereadores aos nossos deputados, porque eu estou com 2 ofícios aqui pertinentes a 2 solicitações que eu encaminhei ao deputado federal Francisco Júnior, um ofício com a data de 23 de junho de 2022, que no valor de R$ 149.924, com emenda de investimento para aquisição de um veículo, equipamento de saúde e outros equipamentos. Se a gente não tomar devidas providências, esse recurso volta. Então a gente tem que tomar as devidas diligências para que aconteça e faça a executar o mais rápido possível esse procedimento licitatório. E também um ofício com a data de 28 de junho de 2022, encaminhado pelo gabinete do deputado federal Francisco Júnior ao Poder Executivo, de uma emenda de indicação minha, solicitada ao deputado, de uma emenda de investimento, para que se passe a aquisição de um veículo modalidade van, no valor total de 200 mil. Então, solicito também, e também gostaria de solicitar a questão do cronograma da licitação dos medicamentos, insumos e demais correlatos da área da saúde. A população tem nos procurado aqui constantemente, queixando que às vezes está havendo um desabastecimento nos postos de saúde, na central de abastecimento farmacêutico e também na unidade 24 horas. E eu, como farmacêutico, servidor público concursado no município, já atuei mais de 10 anos em nosso município, e como vereador, representante do povo, não posso ser omisso nessa situação. Então, solicito para que haja uma previsão da licitação, para que a população tenha esse suporte por parte da Secretaria Municipal de Saúde na concessão do acesso aos medicamentos, insumos e correlatos. Gostaria de agradecer ao Poder Executivo pelo suporte que está concedendo ao projeto Cinturão da Moda, na pessoa do prefeito Zé Diniz, a secretária municipal de Assistência Social, Selma Diniz, e também aos servidores da secretaria. Gostaria de estar informando que a gente encaminhou um ofício ao PROCON Goiás, né, para que as devidas providências sejam tomadas juntamente à concessionária Ecovias Araguaia, rodovia BR-414, que passa no distrito de Planalmira. Eles já encaminharam um ofício, o PROCON já encaminhou um ofício à Ecovias e está aguardando o posicionamento. Assim que eles tiverem posicionamento, eles vão estar nos repassando e a gente vai ver as devidas providências a serem tomadas. No mais, são essas minhas palavras. Mas algum vereador deseja fazer a sua palavra? Vereador Vanto. Bom dia a todos, aos novos edis, aos ouvintes da Rádio Capivari e essas pessoas que nos acompanham pelas plataformas sociais. Cumprimentar aqui o Antônio Segato, que sempre está aí nos prestigiando com a sua presença. Eu só quero dar, eu até nem não ia falar nada agora não, mas eu vou aproveitar aqui
aqui a fala do novo vereador Rodrigo, e dizer também que relacionadas aos medicamentos, eu já tenho ido lá umas 3 ou 4 vezes, lá, através de procuras de pessoas que nos procuram, e a gente vai lá e é sempre a mesma coisa. Parece que nós aqui estamos falando ao vento, né? Tudo que a gente fala, a gente fica, parece que está sendo atendido. Então, eu peço mais uma vez que as pessoas que são responsáveis pelos medicamentos da rede pública, que tomem uma providência, entendeu? Vai atrás para solucionar essa questão, porque tem pessoas que não conseguem manter seu ritmo de vida, que precisa da rede pública para esse caso. Aí a gente vai lá, conversa sempre a mesma coisa. Então, isso está ficando um pouco monótono, né? A gente vai, fala, pede, e a mesma explicação sempre a mesma coisa. Então, mais uma vez, agora, a primeira vez que eu estou falando em plenário, espero que na segunda vez não seja necessário, porque a gente, em prol da sociedade, a gente vai indo, a gente cansa, de tanto, se for o caso, o descaso, né? Então, até aí, eu peço uma atenção mais ampla e mais séria relacionada aos medicamentos, porque depois a gente vai tomar certas providências da qual muitas pessoas não vão gostar. Então, fica aqui o meu apelo, o pedido para que esse tipo de coisa seja resolvido essa questão seja resolvida o mais breve possível. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja fazer uso da palavra? Não havendo mais nenhum orador inscrito, eu declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Convido a primeira secretária da mesa, vereadora Camila Cristiano Borges Avante, para proceder com a leitura do projeto de lei complementar número 027/2022, de autoria do ilustre prefeito municipal José Aparecido Diniz, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública e do Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública e das outras providências. Ofício número 234, Abadiânia, 8 de novembro de 2022. Senhora Presidente, a par de cumprimentá-la, sirvo no presente expediente para encaminhar a Vossa Excelência o projeto de lei complementar número 32, de 8 de novembro de 2022, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública e do Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública e da outras providências, para apreciação desta augusta Casa de Leis. Ao ensejo, renova o protesto de elevada estima e distinta consideração. José Aparecido Diniz, Prefeito. Justificativa ao projeto de lei complementar número 32, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública, CONCIP, do Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP, e da outras providências. O presente projeto de lei remete-se à política do município de Abadiânia, Goiás, que tem adotado os princípios do desenvolvimento sustentável em suas interfaces ambiental, social e econômica, primando por ofertar qualidade de vida aos seus munícipes. Nesse caso, voltado à importância que a iluminação pública confere à segurança, à locomoção das pessoas e veículos e à estética de paisagem urbana. Destaca-se quanto da aprovação da Lei Municipal Complementar número 54, que institui o Código Tributário de Abadiânia, ficou instituída a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, apontando esta lei para a necessidade da criação do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública e do Fundo Municipal de Custeio da Iluminação Pública, como instrumento de gestão, controle e fiscalização desses serviços. Portanto, em face aos esclarecimentos acima, se tornou necessário à administração municipal encaminhar o presente projeto de lei complementar a fim de que seja procedida a devida apreciação e deliberação por essa equânime Casa de Leis. Gabinete do Prefeito Municipal de Abadiânia, Estado de Goiás, aos 8 dias do mês de novembro de 2022, José Aparecido Diniz, Prefeito. Projeto de lei complementar número 32.
O prefeito do município de Abadiânia, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ou sanciona a seguinte lei. Capítulo 1, seção 1. Artigo 1º. Fica criado na estrutura organizacional da administração municipal o Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública, CONCIP, de natureza deliberativa, consultiva, fiscalizadora e normativa. Artigo 2º. Para a efetiva implementação, coordenação, fiscalização e aplicação dos valores arrecadados com a contribuição para o custeio da iluminação pública, CIP, ficam criados os seguintes instrumentos de gestão: o Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP, o Conselho Fiscal. Artigo 3º. Esta lei fixa os fundamentos, define os objetivos, as competências institucionais, estabelece as ações e instrumentos das políticas relacionadas ao controle social das cobranças de taxas e serviços sobre a contribuição para o custeio da iluminação pública, CIP. Parágrafo único. O serviço previsto no caput desse artigo compreende a iluminação de vias, logradouros e demais bens públicos de uso comum, e a instalação, manutenção, melhoramento e expansão da rede de iluminação pública e atividades correlatas a necessárias. Artigo 4º. O controle social sobre fato gerador da contribuição de iluminação pública, de que trata a presente lei, é o custeio do serviço de manutenção de iluminação pública na zona urbana, de expansão urbana, zonas especiais, distritos e povoados deste município, ligadas ou não à rede de energia elétrica. Artigo 5º. O sujeito passivo da contribuição para custeio do serviço de iluminação pública é toda pessoa física ou jurídica qualificada como consumidor efetivo ou em potencial da iluminação pública, residente ou estabelecida no território do município, que esteja cadastrado junto à concessionária distribuidora de energia elétrica ou possuidor de unidades imobiliárias no município. Artigo 6º. O valor arrecadado pela contribuição para o custeio da iluminação pública, do que dispõem as legislações vigentes destinados à aplicação dos serviços prestados, será incluído no montante total da fatura mensal de energia elétrica emitida pela concessionária. Artigo 7º. As deliberações do Conselho Municipal de Iluminação Pública deverão ser por meio de instrução normativa e ou resoluções. Artigo 8º. O colegiado do Conselho Municipal de Iluminação Pública reunir-se-á em sessões plenárias trimestrais e em sessões extraordinárias sempre que convocado pelo presidente e ou por convocação do coordenador do Conselho Fiscal, podendo ainda ser convocado por 2/3 do colegiado, em data e horário previamente fixado. Parágrafo único. As reuniões podem acontecer de forma remota, através de videoconferência. Capítulo 2, seção 1. Da composição do Conselho. Artigo 9. O Conselho Municipal de Iluminação Pública compor-se-á de 9 membros titulares e respectivos suplentes, a saber, um representante titular e um suplente da Secretaria de Finanças, um representante titular e um suplente da Secretaria de Obras, um representante titular e um suplente da Secretaria de Meio Ambiente, um representante titular e um suplente da Assessoria Jurídica do Município, um representante titular e um suplente das associações de moradores, um representante titular e um suplente da Associação dos Taxistas e Permissionários de Abadiânia, um representante titular e um suplente de organização não governamental, ONG, ligada ao urbanismo ou ao meio ambiente, um representante titular e um suplente das empresas do setor imobiliário. Parágrafo único. O secretário municipal de obras é membro nato do CONCIP e o presidirá. Artigo 10º. Os membros do Conselho Municipal de Iluminação Pública serão nomeados pelo prefeito municipal por meio de portaria com mandato de 3 anos, sendo permitida uma recondução por igual período, observada a forma de indicação dos membros para a continuidade do mandato. Artigo 11. O membro do Conselho que se ausentar injustificadamente por 3 sessões consecutivas ou 5 intercaladas perderá o seu mandato. Artigo 12. A mesa diretora do Conselho Municipal de Iluminação Pública, CONCIP, terá a seguinte composição: um presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro. Artigo 13. Os membros da mesa diretora do CONCIP, executando-se o presidente, será eleita
entre seus pares por votação, com quórum de maioria simples do colegiado, na primeira reunião do Conselho. Parágrafo único. A composição deverá respeitar a proporcionalidade de 2 representantes do poder público e 2 representantes da sociedade civil. Artigo 14. O Conselho Municipal de Iluminação Pública disporá da estrutura da administração municipal por meio da Secretaria de Obras para atividades administrativas, logística e as demais demandas necessárias a seu plano e bom funcionamento. Parágrafo único. O colegiado elegerá entre seus pares o Conselho Fiscal, composto por 3 membros, sob a presidência do presidente do CONCIP. Artigo 15. A participação dos membros frente ao CONCIP será considerada como serviços relevantes prestados à comunidade, sem remuneração. Seção 2. Da competência do Conselho. Artigo 16. O Conselho Municipal de Iluminação Pública possui as seguintes atribuições: dar cumprimento à efetividade e finalidade do Conselho, manifestar sobre a matéria relacionada à contribuição de iluminação pública, CIP do município, interpretar a legislação federal, estadual, municipal, instruções normativas e resoluções da reguladora, Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, pertinentes à aplicação da cobrança de taxas e prestação de serviços. Elaborar um plano de trabalho para execução e aplicação das ações do CONCIP, sempre para o exercício seguinte. Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias, reclamações e sugestões de todas as demandas referentes ao serviço, sempre com parecer do Conselho Municipal de Iluminação Pública, CONCIP. Nomear o Conselho Fiscal, que será composto por 3 membros. Sugerir alterações da legislação que trata da CIP para fins de adequação. Elaborar relatório e emitir parecer das ações do FUNCIP ao final de cada exercício. Apresentar propostas para elaboração de projetos que visem melhoria da qualidade da iluminação pública. Fiscalizar a implementação do serviço de melhoria da qualidade da iluminação pública do município. Fiscalizar a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Custeio do Serviço de Iluminação Pública, FUNCIP. Seção 3. Da competência do presidente do Conselho. Presidir as reuniões do Conselho, fixar o calendário anual de reuniões do Conselho, convocar os membros do Conselho para as reuniões, estabelecer as pautas das reuniões, representar o Conselho Municipal em todos os atos em que o mesmo for para a interessada ou delegar poderes a um membro da diretoria, quando a sua impossibilidade e a do vice-presidente, convocar com antecedência de 15 dias por escrito ou por meio digital a reunião de eleição de diretoria, assinar convênios, acordos e contratos do Conselho, elaborar plano de diretrizes gerais até 31 de dezembro, elaborar um relatório anual de atividades do Conselho, elaborar com o Conselho Fiscal um relatório financeiro e anual do FUNCIP, cumprir e fazer cumprir as normas regimentais, deliberações do Conselho, bem como garantir a execução dos planos de trabalho. Abrir, dirigir e encerrar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, dando-lhe o encaminhamento necessário em conformidade com esse regimento. Interpretar os casos omissos do regimento, valendo-se, se for necessário, de assessoria jurídica, submetendo sempre o seu parecer à plenária. Fazer cumprir a ordem das inscrições, bem como o tempo de manifestação, podendo propor o encerramento das inscrições quando entender que o tema já foi suficientemente debatido. Fazer cumprir a pauta estabelecida. Submeter à plenária a autorização da ordem do dia, das matérias a serem votadas ou a introdução de novos itens a serem votados. Receber e encaminhar os processos para tramitação ou deliberação da plenária. Expedir as resoluções, recomendações, instruções normativas e moções emanadas do Conselho. Oficiar ou solicitar subsídios, assessoramentos ou o que se fizer necessário visando a operacionalização e funcionamento do Conselho. Articular com o Poder Executivo o apoio necessário ao pleno e regular funcionamento do Conselho. Delegar competência aos membros do Conselho, cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho. Decidir
ad referendo da plenária nos casos de urgência, sendo obrigatória a posterior homologação pelo colegiado sob pena de nulidade. Assinar todos os documentos do Conselho. Votar em caso de empate. Capítulo 3, seção 1. Do Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP. Artigo 17. Fica criado na estrutura organizacional da administração municipal o Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP. Artigo 18. O Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP, é uma entidade contábil sem personalidade jurídica, porém deve ter registro próprio no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Artigo 19. Abertura de uma conta bancária especial nos termos da legislação vigente para captação e movimentação dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP. Artigo 20. Os recursos disponíveis no fundo serão destinados a financiar a instalação, manutenção e o melhoramento da iluminação pública, ações e projetos que visem a modernização, a aquisição de equipamentos, maquinários e veículos leves e pesados para manutenção e investimentos na área de iluminação pública, diretamente relacionados com atividades afins. Seção 2. Fontes de captação de recursos do FUNCIP. 1. Dotação consignadas no PPA, consignadas na LDO e LOA. 2. Transferências orçamentárias provenientes de outras entidades públicas. Recursos de repasse do Fundo Federal e Estadual, quando destinados à iluminação pública. 4. Dotações, auxílios, contribuições e legados destinados de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. 5. Receitas decorrentes de convênio, acordos ou instrumentos congêneres, firmados com entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras. 6. Recursos de qualquer origem provenientes de forma legal, vinculadas ou livres, desde que não sejam onerosos aos cofres públicos. 7. Recursos da fonte de captação devido à contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, recolhidos juntamente com a fatura mensal de energia elétrica e demais dispositivos estabelecidos na legislação tributária de Abadiânia. Seção 3. Do controle financeiro do FUNCIP. Artigo 21. Os demonstrativos financeiros são de responsabilidade do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública e deverão ser encaminhados aos órgãos públicos competentes, nos prazos e de acordo com a legislação aplicável. Artigo 22. As receitas e despesas são discriminadas na lei orçamentária na correspondente categoria e programação. Artigo 23. Os demonstrativos financeiros do FUNCIP serão confeccionados a partir do que dispõe o conjunto da legislação pertinente e serão atualizados trimestralmente, estando à disposição para consultas públicas. Seção 4. Da coordenação do Fundo Municipal de Custeio de Iluminação Pública, FUNCIP. Artigo 24. A coordenação do FUNCIP será exercida pelo Conselho Fiscal do FUNCIP, sob a presidência do presidente do FUNCIP, conforme estabelecido nessa lei. Parágrafo 1º. Compete ao grupo de coordenação do FUNCIP as seguintes atribuições. Primeiro, elaborar o plano de metas e aplicações de recursos do fundo, fixando prioridades de conformidade com a previsão orçamentária e saldos existentes. 2. Organizar o cronograma financeiro de receitas e despesas do fundo. 3. Acompanhar e executar o plano de aplicação de recursos. Parágrafo 2º. A coordenação do FUNCIP irá gerir todas as ações e iniciativas decorrentes da presente lei, inclusive solicitar a convocação de reuniões ordinárias e extraordinárias com caráter deliberativo, consultivo e decisivo, lavrada em ata e com uma via encaminhada à Secretaria Municipal da Fazenda responsável pela prestação de contas. Parágrafo 3º. Incumbe aos membros da coordenação do FUNCIP a compilação de toda a documentação e demonstrativos financeiros, receitas e despesas encaminhado trimestralmente ao colegiado do Conselho Municipal de Contribuição de Iluminação Pública. Capítulo 4. Das disposições finais. Artigo 25. O Fundo Municipal de Iluminação Pública, FUNCIP, terá vigência por tempo indeterminado em caso de extinção. Os bens, móveis e imóveis de direitos remanescentes serão destinados ao patrimônio do município de Abadiânia, na forma da lei.
Artigo 26. Os serviços prestados pelos membros da coordenação ao FUNCIP é considerado de relevância social e não serão remunerados. Artigo 27. O Poder Executivo Municipal regulamentará a aplicação desta lei no prazo de 30 dias, a contar de sua publicação, sem prejuízo dos seus dispositivos legalmente auto-aplicáveis. Artigo 28. O Conselho Municipal de Iluminação Pública, o FUNCIP, terá até 90 dias a contar da data de sanção desta lei para elaborar seu regimento interno e submetê-lo à apresentação do prefeito para aprovação por meio do decreto executivo. Artigo 29. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 30. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Dado e passado no gabinete do prefeito do município de Abagiana, estado de Goiás, aos 8 dias do mês de novembro de 2022. José Aparecido Alves Diniz, prefeito. Concluída a leitura, senhor vice-presidente. A matéria para a assessoria jurídica e as comissões. Não havendo mais matérias em pauta, eu declaro encerrada a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária